Houve um tempo em que os deuses caminhavam sobre a terra e os homens se ajoelhavam sob a sombra de seus templos. Mas no coração do Egito, sob o sol implacável que tudo via, um homem nasceu para desafiar essa distinção. Ele não seria apenas um faraó, mas a própria encarnação da divindade, um colosso que ergueria monumentos ao céu e inscreveria seu nome na própria eternidade. Sua chegada não foi um simples nascimento, mas o prelúdio de uma era dourada, a aurora de um império que se curvaria à sua vontade. Seu nome, Ramsés. O ano era por volta de 1303 a.C. e o Egito, embora forte, buscava a glória plena. Ramsés veio ao mundo como filho de Sete I, o faraó que estava diligentemente restaurando o poder e a ordem após tempos turbulentos. Desde seu primeiro suspiro, o berço de Ramsés não foi de madeira ou junco, mas forjado na promessa de um trono divino. Sua infância não seguiu o curso comum. Cada movimento era observado, cada aula, um rito sagrado. Ele não era uma criança, era um projeto, o vaso escolhido para conter a própria majestade do Egito. O peso da coroa dupla já era uma sombra em sua testa, antes mesmo que ele soubesse o que era um cetro. Os labirintos dourados do palácio em Pi-Ramessés, a reluzente capital erguida por Seti, foram o verdadeiro útero de sua formação. Não eram meros corredores, mas as salas de aula de um império. Os mais sábios escribas e sacerdotes do reino, homens cujas mentes eram bibliotecas vivas, foram seus mentores. Ramsés não apenas aprendeu a ler e escrever os complexos hieróglifos. Ele mergulhou nos segredos mais profundos dos textos sagrados, nas leis de Maat que teciam a ordem do cosmos egípcio e na intrincada hierarquia dos deuses, Amon, Ra, Osíris, compreendendo seu papel como o elo vital entre o mundo mortal e o divino. A religião não era fé, era política, poder, a própria estrutura do universo. Mas um faraó não governava apenas com sabedoria, ele governava com a força de um leão. Desde os tenros 10 anos, o príncipe Ramsés foi forjado na fornalha da guerra. Sob o olhar atento de seu pai, Sete I, um faraó guerreiro que conhecia o gosto da batalha, Ramsés dominou o arco, transformando-o em uma extensão de seu próprio braço. Empunhava a espada com a destreza de um veterano, e sua carruagem, cortando o vento no deserto, era uma extensão de sua vontade. As caçadas reais, onde enfrentava feras como leões e touros selvagens, não eram apenas divertimento. Eram ritos de passagem, provas de coragem e domínio sobre a natureza. Cada cicatriz, cada músculo endurecido era um testemunho de seu destino de guerreiro rei. Ao cair da noite, enquanto o sol-deus, Ra, mergulhava sob o horizonte, pintando o céu com tons de fogo e sangue, Ramsés contemplava a vastidão de seu destino. Ele não estava ali para ser apenas um faraó a mais na longa linha de monarcas. Ele estava destinado a ser o faraó, aquele cujo nome ecoaria por milênios. A grandiosidade das estátuas colossais de seus antepassados, as pirâmides que rasgavam o céu como montanhas eternas, os templos que narravam glórias passadas, tudo isso era um grito silencioso, um desafio a ser superado. Ele era o herdeiro de uma linhagem divina, e sua missão era não apenas igualá-la, mas transcendê-la, tornando-se uma lenda viva. Ramsés absorvia a arte da regência, observando Sete I em cada ato, em cada julgamento, em cada cerimônia sagrada. Não era mera observação, era uma imersão na própria essência do poder. Ele compreendia a complexidade de governar milhões de almas, de gerir um império que se estendia por vastas terras, de garantir que a ordem de Maat prevalecesse sobre o caos. Seu reinado não seria apenas uma era de poder, mas de eternidade. Ele era o herdeiro do sol, destinado a brilhar mais forte do que qualquer um antes dele. A cinzelar seu nome não apenas na pedra, mas nas próprias areias do tempo, para sempre.
O Egito de Ramsés não era um reino estático. Era um império pulsante, em constante negociação com seus vizinhos e sob a vigilância atenta de seus deuses. Ramsés, o jovem príncipe, aprendeu que o poder do faraó se estendia muito além das fronteiras físicas do Nilo. Ele estudou os mapas das terras distantes, as rotas comerciais que traziam o incenso da Arábia, a madeira do Líbano e os metais da Núbia. Compreendeu a importância da diplomacia e, quando necessário, da força esmagadora para manter esses fluxos de riqueza e influência. Seu pai, Sete I, era um mestre na arte de equilibrar a mão forte do guerreiro com a mente sutil do diplomata, e Ramsés absorvia cada lição, cada nuance de liderança imperial. A vida na corte era um palco de aprendizado contínuo. Ramsés observava as audiências de seu pai, as disputas entre nobres, as petições de camponeses. Via a forma como Sétima distribuía justiça, resolvia conflitos e mantinha a ordem em um reino vasto e diversificado. Essa exposição precoce à complexidade da governança forjou nele não apenas a autoridade, mas também a empatia necessária para liderar. Ele entendia que o bem-estar de seu povo estava intrinsecamente ligado à sua própria capacidade de governar com sabedoria e justiça, guiado pelas leis imutáveis de Ma'at. Mas entre os estudos e os treinamentos militares, havia também a imersão nos rituais sagrados. Ramsés participava das grandes festividades religiosas, das procissões que celebravam os deuses e garantiam a fertilidade do Nilo e a prosperidade da terra. Ele aprendia os cânticos, os movimentos, o significado de cada oferenda. Essas cerimônias não eram apenas espetáculos, eram a personificação de seu futuro papel como o principal intercessor entre os deuses e os homens, o sumo sacerdote de todo o Egito. A conexão com o divino era a fonte de sua legitimidade e poder. O peso da expectativa era imenso. Cada tutor, cada sacerdote, cada general via em Ramsés a promessa de uma nova era dourada. Ele não podia falhar. A sombra de faraós lendários como Tutmés III e Amenhotep III pairava sobre ele, desafiando-o a superar seus feitos. Essa pressão constante, no entanto, não o quebrou. Ela o moldou, infundindo-lhe uma ambição insaciável de glória e uma determinação férrea para deixar sua marca na história de uma forma que ninguém jamais superaria. Ele não queria apenas igualar, queria transcender. À medida que os anos da infância e adolescência de Ramsés se sucediam, a transição de príncipe à figura de regente adjunto de seu pai tornou-se gradual. Ainda jovem, ele já comandava pequenas expedições militares, liderava rituais importantes e representava o faraó em questões administrativas. Cada uma dessas experiências era um degrau em sua ascensão, um preparo para o momento em que a totalidade do poder recairia sobre ele. Seu nome começou a ser pronunciado com reverência e expectativa pelos egípcios. Quando Sete I, o grande restaurador, sentiu que seus dias estavam contados, a sucessão já estava garantida. Ramsés não era mais um mero príncipe. Era um herdeiro plenamente preparado, um jovem homem que combinava a inteligência, a força militar e a devoção religiosa. Ele era a perfeita personificação do que o Egito precisava. Um líder forte, divinamente abençoado, destinado a guiar o império a um apogeu sem precedentes. O sol que o viu nascer parecia sorrir, sabendo que seu herdeiro estava pronto para assumir o manto e brilhar com uma intensidade ainda maior. O silêncio era quase palpável no grande salão de audiências, que antes ecoava com os murmúrios da corte e as vozes dos sacerdotes. Seti I, o pai, o faraó restaurador, havia partido para as planícies de Aru, reunindo-se com os deuses e seus ancestrais. Agora, o Egito estava em um limbo sagrado, aguardando a ascensão de seu novo governante. Não seria uma transição de poder comum, mas a própria consagração de um deus na terra.
O jovem Ramsés, ainda com pouco mais de 20 anos, estava prestes a cruzar o limiar da mortalidade para a divindade, a assumir o manto do faraó, o filho de Ra, o herdeiro de Osíris. O momento da coroação era um espetáculo de pompa e mistério, um ritual milenar que conectava o novo rei a uma linhagem ininterrupta de poder divino. No templo de Amon, em Karnak, o coração espiritual do Egito, os sumos sacerdotes, guardiões dos segredos mais antigos, conduziam a cerimônia. A coroa branca do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito seriam unidas em sua cabeça, simbolizando a unificação das duas terras sob seu domínio. O cetro e o mangual, símbolos de sua autoridade e da disciplina que imporia ao povo, seriam colocados em suas mãos. Cada gesto, cada palavra entoada pelos sacerdotes era um ato de transformação. Ramsés não era mais um homem, ele era o faraó, o próprio Horus vivo, a personificação da ordem divina. A transição para a divindade era visível em seu porte. O jovem impetuoso, mas astuto, dava lugar a uma figura de gravidade e majestade inquestionáveis. Seus olhos, antes focados no treinamento e nas ambições pessoais, agora carregavam o peso de milhões de almas e a responsabilidade de manter a Ma'at em um império vasto. As expectativas sobre ele eram imensas. O povo egípcio, acostumado à grandiosidade de seus faraós, esperava que Ramsés não apenas mantivesse a prosperidade e a segurança, mas que ele as superasse. Havia uma fome de glória, um desejo de que o Egito, sob seu comando, atingisse um apogeu sem precedentes. Os primeiros desafios não tardaram a surgir. Um faraó recém-coroado precisava provar seu valor não apenas aos deuses, mas aos seus próprios generais, aos nobres ambiciosos e aos reinos vizinhos, sempre prontos para testar a força de um novo soberano. As fronteiras do Egito, embora protegidas por Sete I, ainda enfrentavam ameaças constantes de povos como os hititas no norte e as tribos núbias no sul. Ramsés compreendia que para selar seu poder, precisaria não apenas de rituais e proclamações, mas de ações decisivas. Sua ambição não era apenas governar, era restaurar a totalidade do Império Egípcio aos seus limites mais gloriosos e até mesmo expandi-los, superando os feitos de seus antecessores mais célebres. Seus primeiros decretos foram um reflexo dessa ambição. Ele ordenou a continuidade e a expansão dos projetos de construção iniciados por seu pai, mas com uma escala ainda maior, visando deixar uma marca indelével na paisagem egípcia. Mas antes que as pedras dos templos pudessem ser erguidas em sua homenagem, o jovem faraó sabia que precisava consolidar sua autoridade e testar suas próprias forças em campo de batalha. O sangue de um guerreiro corria em suas veias e as recentes instabilidades nas fronteiras ofereciam a oportunidade perfeita para provar que o novo faraó era, de fato, o leão do Egito. A paz era um objetivo, mas só seria alcançada através da demonstração de um poder militar inquestionável. O jovem Ramsés, agora o faraó do Egito, não perdeu tempo em afirmar sua autoridade. O primeiro teste de sua soberania não viria apenas de dentro das fronteiras, mas de longe. As incursões de tribos núbias no sul, embora menores em escala, eram um lembrete constante de que o poder egípcio precisava ser projetado e defendido. Com a energia e a ambição de um recém-coroado, Ramsés liderou pessoalmente expedições militares para as terras ao sul, demonstrando sua competência em batalha e garantindo a segurança das minas de ouro e das rotas comerciais vitais. Suas vitórias rápidas e decisivas nessas campanhas iniciais serviram como um prelúdio para os desafios maiores que viriam. Cada uma dessas pequenas vitórias era cuidadosamente registrada e glorificada nos anais do Império, não apenas para o registro histórico, mas como parte de uma estratégia de propaganda.
Ramsés sabia que a imagem de um faraó vitorioso era tão importante quanto a vitória em si. Estelas eram erguidas, templos menores eram dedicados e inscrições por todo o Egito proclamavam a força e a sabedoria do novo governante. Ele estava construindo sua própria lenda, seguindo os passos de seu pai e avô, mas com um zelo e uma escala que o superava. Sua ambição não conhecia limites e ele buscava inscrever seu nome em cada pedra do Egito. A corte, antes cética sobre a capacidade de um jovem faraó, começou a ver a determinação inabalável de Ramsés. Ele não era um fantoche dos sacerdotes ou dos generais mais velhos. Ele era um líder por direito próprio, com uma visão clara para o Egito. Seus conselheiros o viam trabalhar incansavelmente, participando de conselhos de guerra, supervisionando projetos de irrigação e recebendo embaixadores de reinos distantes. Ele estava, de fato, restaurando o prestígio egípcio, não apenas pela força militar, mas pela gestão astuta e pela projeção de uma imagem de poder. A prosperidade interna do Egito também era uma prioridade. Ramsés compreendia que um império forte era sustentado por um povo próspero. Ele supervisionou a manutenção dos canais de irrigação, essenciais para a fertilidade do Nilo, e garantiu que o comércio fluísse sem impedimentos. Essas ações, embora menos glamorosas que as campanhas militares, eram fundamentais para a estabilidade e a riqueza do reino, fornecendo os recursos necessários para suas futuras ambições grandiosas. Mas o grande teste estava por vir. No norte, o Império Hitita, uma potência emergente, representava uma ameaça crescente ao controle egípcio sobre as ricas rotas comerciais e os territórios da Síria. Esse seria o palco onde o jovem faraó testaria sua coragem, sua estratégia e sua fé nos deuses, em uma escala nunca antes imaginada. A tensão entre os dois impérios crescia e o choque era inevitável. Ramsés, o recém-coroado, não hesitaria. Ele havia sido treinado para esse momento, para enfrentar o maior desafio de seu tempo e solidificar seu lugar entre os faraós mais gloriosos do Egito. Seu reinado mal havia começado e o mundo já aguardava sua próxima jogada. O ronco das rodas das carruagens ecoava pelo deserto sírio, um prenúncio da tempestade que se formava. Ramsés, o jovem faraó, não buscava apenas uma vitória. Ele buscava uma glória que superasse seus ancestrais. Seu destino o chamava para a cidade de Kadesh, um ponto estratégico cobiçado, onde o Império Egípcio e o Império Hitita, as duas maiores potências do mundo conhecido, se encontrariam para um acerto de contas sangrento. Ramsés marchou com 4 divisões, batizadas com os nomes dos deuses egípcios Amon, Ra, Ptah e Set, liderando pessoalmente a vanguarda, a divisão de Amon, com a confiança de um deus em ascensão. A marcha pelo deserto foi longa e árdua, mas a determinação de Ramsés era inabalável. No entanto, a guerra é um jogo de astúcia e engano. O rei Hitita Muwatalli II, um estrategista tão sagaz quanto o próprio faraó, havia preparado uma emboscada. Ramsés, confiante nas informações de 2 espiões hititas capturados, que na verdade eram agentes duplos, acreditou que o exército inimigo estava a uma distância segura. Foi um erro quase fatal, um lapso na sua inexperiência que os deuses por um momento pareceram permitir. Ao chegar às proximidades de Kadesh, enquanto a divisão de Amon montava acampamento, longe do restante do exército, a verdade se revelou em uma nuvem de poeira e aço. O principal exército hitita, com milhares de carruagens e dezenas de milhares de infantes, não estava distante. Ele estava oculto, esperando o momento certo para o ataque. O ataque hitita foi avassalador, um raio que atingiu em cheio a despreparada divisão de Ra, que vinha logo atrás. O caos se instalou. Guerreiros egípcios apanhados de surpresa foram massacrados ou dispersos, suas formações desfeitas em pânico. A divisão de Amon,
liderada por Ramsés, viu-se subitamente isolada e cercada por um mar de inimigos. Carruagens hititas, uma força de combate brutal, varreram o acampamento egípcio, destruindo tendas e ceifando vidas. O jovem faraó, que se via como um filho de Ra, encontrou-se em uma situação de desespero absoluto. Suas tropas estavam desorganizadas, seus generais em pânico. Era o clímax da batalha, o momento em que o destino de Ramsés e de todo o Egito pendia por um fio. A glória que ele buscava transformava-se em um pesadelo de derrota iminente. Mas foi nesse abismo que a verdadeira essência do leão do Egito emergiu. Ramsés, sozinho em sua carruagem, com apenas alguns guardas reais, recusou-se a recuar. Ele não podia permitir que o Egito caísse. A lenda diz que ele clamou por Amon, seu pai divino, e sentiu uma força sobre-humana percorrê-lo. Empunhando seu arco, o faraó atirou flechas com uma fúria divina, matando hitita após hitita. Ele se lançou no meio da batalha, um ponto solitário de resistência contra a maré avassaladora, sua coragem inspirando os poucos homens que ainda estavam ao seu lado. A própria figura do faraó, de pé em sua carruagem, cercado por inimigos, tornou-se um farol de esperança em meio ao caos. Ele não apenas lutou, ele liderou com o próprio exemplo, transformando o desespero em uma faísca de resistência. A sorte da batalha, que parecia selada, começava a ser desafiada pela vontade inquebrável de um homem. No caos da ilha de Oicel, em Kadesh, onde o sangue egípcio manchava a poeira síria, Ramsés, o jovem faraó, personificou a lenda que ele mesmo estava forjando. Com a divisão de Ra desfeita e a divisão de Amon sob ataque esmagador, o desespero se instalou. Mas enquanto muitos teriam fugido ou se rendido, Ramsés, sozinho em sua carruagem de guerra, tornou-se um tornado de fúria divina. Disse que ele invocou o nome de Amon, seu pai espiritual, e uma força sobre-humana o preencheu. Sua figura imponente, adornada com a coroa dupla, tornou-se um farol de resistência. Ele não se contentou em apenas resistir. Ramsés lançou-se à ofensiva, uma mancha dourada e furiosa contra o mar de bronze e hitita. Seu arco zunia incessantemente, disparando flechas com precisão mortal, derrubando um inimigo após o outro. A cada hitita que caía, a determinação de Ramsés inspirava os poucos guardas reais que ainda o cercavam. Contra todas as probabilidades, eles lutaram como leões, defendendo seu faraó até o último alento. A mera presença de Ramsés, sua coragem inquebrável, diante de uma derrota certa, começou a virar a maré, transformando a anarquia em uma resistência feroz e inesperada. A sorte da batalha, que parecia selada pela astúcia hitita, começou a mudar com a chegada inesperada de reforços egípcios. Uma unidade chamada Nearim, talvez mercenários ou tropas de elite que estavam em missão separada, chegou no momento crítico. Eles atacaram o flanco hitita, surpreendendo os invasores que estavam ocupados com o saque do acampamento egípcio e a perseguição dos remanescentes da divisão de Ra. Esse ataque de flanco, combinado com a resistência desesperada e inspiradora de Ramsés, criou uma brecha. Os hititas, que se consideravam vitoriosos, viram-se de repente encurralados entre a fúria do faraó e a chegada dos novos combatentes. O caos se inverteu. A vanguarda hitita, que havia avançado muito à frente de suas próprias linhas, agora estava sob fogo cruzado. Muitos foram forçados a recuar em desordem, lançando-se de volta ao rio Orontes para escapar, onde muitos se afogaram. A oportunidade de uma vitória esmagadora havia sido arrancada das mãos de Muwatalli II pela pura determinação e sorte de Ramsés. A Batalha de Kadesh terminou em um impasse tático. Nenhum dos lados obteve uma vitória decisiva no campo de batalha, mas a narrativa seria escrita pelos egípcios. Para Ramsés, o quase desastre havia se transformado em um testemunho de sua bravura pessoal e intervenção divina.
Ele retornou ao Egito como um herói, sua imagem glorificada em relevos e inscrições que adornariam templos por todo o reino. O leão do Egito havia rugido, e mesmo diante da adversidade mais cruel, ele não havia cedido. Kadesh não foi uma derrota. Foi a forja onde a lenda de Ramsés, o Grande, foi temperada em sangue e glória. O pó da batalha de Kadesh ainda baixava sobre o campo de batalha, mas as suas repercussões ecoavam pelos dois maiores impérios da época. Embora Ramsés tivesse se apresentado como o herói que salvou o dia, a realidade tática da batalha foi um empate custoso para ambos os lados. Nem o Egito conseguiu aniquilar o Império Hitita e retomar o controle total da Síria, nem os hititas conseguiram derrubar o poder egípcio na região. A exaustão da guerra era palpável e um novo tipo de visão começava a se fazer necessária. Uma visão que ia além do campo de batalha, a diplomacia. Ramsés, o Grande, com sua astúcia política tão afiada quanto sua espada, compreendeu essa nova realidade. Ele sabia que a guerra contínua drenaria os recursos de seu vasto império e desviaria sua atenção de um projeto que ele considerava ainda mais importante: a construção de um legado eterno em pedra. Por mais que a propaganda egípcia glorificasse sua bravura em Kadesh, o faraó era um pragmático. Ele enviou emissários ao rei hitita Hattusili III, o sucessor de Muwatalli II, que também ansiava por estabilidade em suas fronteiras para lidar com desafios internos e externos. As negociações foram longas e complexas durante anos. Os emissários cruzaram desertos, levando mensagens entre as capitais de Pi-Ramessés e Hattusa, discutindo cláusulas, fronteiras e a devolução de prisioneiros. Era um jogo de xadrez diplomático, onde cada palavra tinha peso e cada concessão era cuidadosamente avaliada. O orgulho de dois impérios estava em jogo. A diplomacia não era menos desafiadora que a guerra, exigindo paciência, perspicácia e a capacidade de enxergar além da próxima batalha. Finalmente, no 21º ano de seu reinado, por volta de 1258 a.C., um documento extraordinário foi redigido. Era o Tratado de Paz de Kadesh, o primeiro tratado de paz internacional formalmente registrado na história da humanidade. Este não era um armistício temporário, mas um pacto de não agressão e aliança mútua. As cláusulas eram claras: respeito às fronteiras, ajuda militar em caso de ataques de terceiros, incluindo revoltas internas de vassalos, e a extradição de refugiados políticos. O tratado foi gravado em placas de prata, das quais temos cópias em argila e em paredes de templos. E uma cópia foi enviada ao Egito, onde foi inscrita nas paredes dos templos de Karnak e do Ramesseum. Essa dualidade da inscrição, tanto no coração do Egito quanto no coração do Império Hitita, simbolizava um reconhecimento mútuo inédito entre potências rivais. Era a aceitação de que a coexistência pacífica era mais benéfica do que a guerra interminável. Ramsés, o guerreiro, revelava-se também um visionário da paz, um mestre da diplomacia. A assinatura do tratado foi um marco. Não só encerrou uma rivalidade de décadas, mas estabeleceu um novo paradigma nas relações internacionais. Ramsés havia transformado um impasse militar em uma vitória diplomática duradoura, garantindo a estabilidade em suas fronteiras setentrionais e abrindo caminho para uma era de prosperidade e construção sem precedentes. Essa paz estratégica permitiu que o faraó voltasse sua atenção total para o interior do Egito, para o seu verdadeiro projeto de eternidade. Ele não apenas impôs sua vontade pela espada, mas a consolidou pela astúcia e pela tinta, mostrando que a força de um faraó estava em sua capacidade de adaptar e ver o futuro. A paz com os hititas foi mais do que a simples ausência de guerra. Foi a consolidação do poder de Ramsés e uma demonstração de sua sagacidade política. O tratado não era apenas um pedaço de papiro ou uma inscrição em pedra. Era um documento vivo,
forjado na exaustão de duas grandes potências e no reconhecimento mútuo de suas esferas de influência. A rivalidade amarga que durara décadas foi substituída por uma aliança formal, um testemunho da capacidade de Ramsés de pensar a longo prazo, além das glórias de uma única batalha. Para o Egito, o tratado trouxe estabilidade para suas fronteiras setentrionais, liberando recursos e tropas que antes estavam presos em conflitos constantes. Essa segurança permitiu que Ramsés voltasse sua atenção para o verdadeiro projeto de sua vida: construir um legado que desafiasse o tempo. A paz com os hititas, uma vez seus arqui-inimigos, era o alicerce sobre o qual ele ergueria seus mais grandiosos monumentos. Um dos frutos mais notáveis dessa nova era diplomática foi o casamento de Ramsés com uma princesa hitita, a filha de Hattusili III, que recebeu o nome egípcio de Ma-Torneferure. Esse casamento não foi um ato de amor, mas de Estado, uma aliança política que cimentou o Tratado de Paz. A chegada da princesa hitita ao Egito, com toda a pompa e circunstância, foi um evento de grande significado, celebrado e registrado em relevos, simbolizando a união e a prosperidade entre os dois impérios outrora em guerra. A visão de Ramsés ia além da simples vitória militar. Ele compreendeu que a prosperidade duradoura do Egito dependia de um período prolongado de paz e estabilidade. O Tratado de Kadesh não era um sinal de fraqueza, mas de uma força calculista, a capacidade de saber quando lutar e quando negociar. Ele consolidou sua autoridade não apenas pela espada, mas pela mesa de negociações, elevando o Egito a uma posição de destaque no cenário internacional, como uma potência que podia ditar os termos da paz. A era que se seguiu ao tratado foi um período de ouro para o Egito. Com as fronteiras seguras, o comércio floresceu, as caravanas cruzavam os desertos sem medo e os navios navegavam pelo Nilo, trazendo riquezas de todas as partes do mundo conhecido. Os cofres do faraó se encheram, permitindo que ele embarcasse em um ambicioso programa de construções que eclipsaria os feitos de todos os faraós anteriores. O Tratado da Paz de Kadesh não era apenas um documento histórico, era a chave que abria as portas para a Era de Ouro de Ramsés, o Grande, permitindo que o guerreiro se transformasse no maior construtor da história do Egito. Sua visão de diplomacia foi tão monumental quanto os templos que ele logo começaria a erguer. Com a paz garantida e os cofres repletos pela estabilidade e pelo tributo dos hititas, Ramsés, o Grande, pôde finalmente voltar sua atenção para a grandiosa ambição de sua vida: a construção de um legado que desafiasse o tempo, monumentos que não apenas glorificassem os deuses, mas que o elevassem à categoria de uma divindade viva, um faraó eterno. O Egito se tornou seu canteiro de obras pessoal, uma tela sobre a qual ele pintaria sua própria imortalidade em pedra e luz. Nenhum faraó antes dele ou depois se igualaria à escala e à ambição de suas construções. A primeira e mais impressionante manifestação de sua megalomania divina foi o complexo de Abu Simbel, cravado na rocha sólida da Núbia, nas margens do Nilo. Não era apenas um templo, era uma declaração de poder, um aviso imponente aos povos do sul e um testamento da divindade de Ramsés. Suas 4 estátuas colossais, de 20 metros de altura, esculpidas diretamente na face do penhasco, representavam o próprio faraó em uma escala inigualável. 2 delas, sentadas majestosamente na entrada do grande templo, pareciam observar a passagem dos milênios com uma serenidade divina. O templo era um milagre de engenharia, construído de forma que 2 vezes ao ano os raios do sol penetrassem no santuário mais íntimo, iluminando as estátuas dos deuses e, mais importante, a própria efígie de Ramsés. Era a luz de Ra beijando seu filho na terra. Em Tebas, a antiga capital religiosa, o faraó não se contentou em apenas construir. Ele expandiu e superou.
O complexo de Karnak, já um aglomerado monumental de templos, viu Ramsés adicionar sua própria marca indelével. A grande sala hipostila, iniciada por Seti I, foi concluída e adornada sob sua supervisão. 134 colunas gigantescas, elevando-se como uma floresta de pedra, sustentavam um teto que parecia tocar o céu. Suas superfícies cobertas com relevos que glorificavam as conquistas militares e rituais religiosos de Ramsés. Caminhar por ela era como andar em um reino de gigantes, onde cada pilar sussurrava a história do faraó. Ao longo do Nilo, a nova cidade de Pi-Ramessés, casa de Ramsés, que Seti I havia começado, floresceu sob seu patrocínio. Tornou-se uma metrópole vibrante, um centro administrativo e militar crucial, com palácios luxuosos, quartéis, templos e uma população próspera. Não era apenas uma cidade, mas a personificação do poder e da eficiência do governo de Ramsés, um testamento de sua capacidade de construir não apenas monumentos, mas civilizações inteiras. A arquitetura de Pi-Ramessés era um reflexo da grandiosidade do faraó que a encomendou. Cada pedra erguida, cada relevo esculpido não era apenas arte, era propaganda. Ramsés usava seus monumentos para imortalizar suas vitórias, suas proezas e sua própria imagem divina. Ele não apenas construía para si, mas para a eternidade, para que seu nome fosse lembrado muito depois que as areias do deserto tivessem engolido outros reis. Sua face colossal, repetida em inúmeras estátuas por todo o Egito, tornava-se onipresente, uma lembrança constante da presença divina do faraó em cada aspecto da vida egípcia. A ambição construtiva de Ramsés não se limitou a Abu Simbel e Karnak. Ele era um mestre em reivindicar e expandir. Templos iniciados por faraós anteriores eram concluídos sob seu nome, com sua efígie e seus cartuchos habilmente inseridos nas inscrições, reescrevendo a história para glorificá-lo. O templo de Luxor, por exemplo, viu Ramsés adicionar um vasto pátio e um novo pilono, transformando a entrada em um monumento a si mesmo, flanqueado por colossos e obeliscos de granito rosa que se erguiam como agulhas para o céu. Era uma forma de absorver a glória de seus predecessores e projetá-la para a sua própria eternidade. A cada novo projeto, a engenhosidade egípcia era posta à prova. Milhares de trabalhadores, desde pedreiros e escultores a arquitetos e escribas, eram mobilizados para realizar as visões grandiosas do faraó. As pedreiras no deserto ressoavam com o som das ferramentas, e o Nilo era pontilhado por barcaças que transportavam blocos colossais de pedra de Assuã para os canteiros de obras. Era uma operação gigantesca, um testemunho da capacidade administrativa de Ramsés e da devoção de seu povo, que via nessas construções uma forma de honrar seus deuses e garantir a prosperidade do Egito. A imagem de Ramsés se tornou onipresente em todo o reino. Não havia cidade ou templo significativo que não tivesse uma estátua, um obelisco ou um relevo com sua figura imponente. Ele se retratava não apenas como um rei, mas como um deus entre os homens, ombro a ombro com Amon, Ra e Osíris. Essas representações visuais eram mais do que arte, eram uma forma de controle psicológico, uma manifestação tangível de seu poder divino, lembrando a todos, a cada momento, quem era o soberano absoluto do Egito. Ele construiu não apenas para o presente, mas para o futuro, para que seu nome e seus feitos jamais fossem esquecidos. Seus monumentos eram cápsulas do tempo, mensagens de sua grandeza para as gerações vindouras. Cada coluna, cada parede gravada, cada estátua colossal era uma promessa de imortalidade. Ramsés sabia que as palavras podiam se desvanecer, mas a pedra permaneceria, contando sua história por milênios. A era das grandes construções foi o auge do reinado de Ramsés. Ele havia garantido a paz,
governado com sabedoria, e agora estava gravando seu nome e sua imagem na própria paisagem do Egito. O Templo do Eterno não era apenas um edifício, mas o próprio império, moldado à imagem e semelhança do faraó, que se considerava com toda a razão o faraó eterno. Sua visão, sua ambição e sua capacidade de realizar o que parecia impossível transformaram o Egito em um museu a céu aberto de sua própria divindade. Por trás da imagem do faraó guerreiro e do construtor monumental, existia Ramsés, o homem, cercado por uma família que era tanto um pilar de seu poder quanto uma extensão de sua diplomacia. Seu harém era vasto e suas esposas muitas, mas entre elas, uma se destacava como a rainha principal, a grande esposa real, que compartilhava não apenas seu leito, mas seu coração e seu reino, Nefertari. Ela não era apenas uma figura decorativa. Nefertari era uma presença radiante, uma parceira influente, cujo nome é imortalizado ao lado do de Ramsés em monumentos por todo o Egito, um testemunho do amor e do respeito que o faraó nutria por ela. O templo de Nefertari, em Abu Simbel, esculpido ao lado do templo principal de Ramsés, é uma prova inegável de sua importância. Suas estátuas, com a mesma altura das do faraó, algo raro na iconografia egípcia, mostram que ela era vista como uma companheira divina, quase uma deusa em vida. Nefertari participava de cerimônias importantes, sua imagem acompanhando a de Ramsés em relevos que celebravam a fertilidade e a prosperidade do Egito. Sua morte prematura, no 24º ano do reinado de Ramsés, foi um golpe devastador para o faraó, que a pranteou profundamente, e sua tumba no Vale das Rainhas é uma das mais belas e bem preservadas, um tributo à sua beleza e seu status. Além de Nefertari, Ramsés teve muitas outras esposas, tanto egípcias quanto estrangeiras. Cada casamento não era apenas um ato pessoal, mas uma decisão política e estratégica. Após o Tratado de Paz de Kadesh, uma das alianças mais cruciais foi com o Império Hitita. Ramsés selou essa paz duradoura ao casar-se com uma princesa hitita, que no Egito recebeu o nome de Ma-Torneferure. Anos mais tarde, ele se casaria com outra princesa hitita, fortalecendo ainda mais os laços diplomáticos. Esses casamentos com princesas de reinos rivais ou aliados eram uma prática comum, mas para Ramsés, cada união servia para cimentar a estabilidade em suas fronteiras e expandir sua influência sem a necessidade de derramar mais sangue. A prole de Ramsés era imensa. Ele se gabava de ter mais de 100 filhos e 50 filhas, um testemunho de sua vitalidade e da fertilidade divina que ele representava. Essa vasta descendência não era apenas um sinal de virilidade, era uma garantia da continuidade de sua linhagem e da estabilidade do reino. Seus filhos e filhas ocupavam posições de destaque na corte, servindo como sacerdotes, generais e administradores, espalhando a influência do faraó por todo o Egito. A educação desses príncipes e princesas era tão rigorosa quanto a de Ramsés, preparando-os para servir ao império. A existência de tantos filhos, no entanto, também trazia seus próprios desafios. A questão da sucessão era uma preocupação constante. Embora o primogênito de Nefertari, Amun-Her-Khepeshef, fosse o herdeiro aparente, a longa vida de Ramsés significaria que muitos de seus filhos morreriam antes dele. Esse aspecto da vida de Ramsés, a longevidade que o tornou lendário, também o obrigaria a testemunhar a passagem de gerações de sua própria carne e sangue, um peso que poucos monarcas da antiguidade experimentaram. A família real era, de fato, o poder por trás do trono, mas também o espelho das alegrias e tristezas de um faraó que tentava controlar até mesmo o fluxo do tempo. A vasta prole de Ramsés II não era apenas um sinal de sua virilidade ou da bênção dos deuses. Era uma rede intrincada de poder e influência que se estendia por todo o império.
Seus filhos mais velhos, particularmente, eram figuras proeminentes, muitos deles designados para papéis cruciais. Príncipes como Amun-Her-Khepeshef Ramsés, seu segundo filho, e Khaem-Wasset serviam como generais no exército, altos sacerdotes nos templos mais importantes ou administradores em regiões estratégicas. Cada um deles, em sua esfera de influência, fortalecia o controle do faraó e garantia a estabilidade do reino. Khaem-Wasset, por exemplo, tornou-se um dos mais notáveis filhos de Ramsés. Ele não era um guerreiro, mas um sacerdote de Ptah, em Mênfis, e um devoto egiptólogo, Avan-Laletre. Dedicou-se à restauração de monumentos antigos, identificando e preservando tumbas e templos de faraós anteriores. Essa paixão pela história e pela preservação do legado egípcio, incentivada por Ramsés, servia para ligar a grandiosidade do passado à autoridade do presente, consolidando a legitimidade da dinastia ramessida. A sabedoria e erudição de Khaem-Wasset eram tão importantes para o império quanto a força militar de seus irmãos. As princesas também desempenhavam papéis importantes, embora mais velados. Elas frequentemente se casavam com nobres influentes, selando alianças e tecendo uma rede de lealdade à coroa. Algumas, como Meritamen e Bintanat, alcançaram o título de Grande Esposa Real em diferentes momentos do reinado de Ramsés, após a morte de Nefertari, mostrando que o faraó não hesitava em elevar suas próprias filhas a posições de destaque. Essa prática, embora incomum em outros impérios, reforçava o caráter divino e exclusivo da linhagem real egípcia. A dinâmica familiar, contudo, era complexa. A longevidade de Ramsés, embora uma bênção para o Egito, significou que ele sobreviveu a muitos de seus filhos mais velhos, incluindo seu primogênito e o herdeiro aparente, Amun-Her-Khepeshef. Essa perda constante, ano após ano, deve ter sido um peso para o faraó, apesar de sua imagem divina. O herdeiro mudava várias vezes ao longo de seu longo reinado, testando a estabilidade da sucessão. No final, seria o 10º filho de Ramsés, Merneptah, que o sucederia, subindo ao trono já em idade avançada. Apesar das perdas pessoais, Ramsés manteve o controle absoluto sobre sua família e, por extensão, sobre o império. Ele utilizava seus casamentos políticos e a distribuição estratégica de seus filhos em posições-chave para garantir a estabilidade e a unidade do Egito. A força de sua família refletia a força de seu reinado. A dimensão familiar de Ramsés não era apenas sobre afetos, mas sobre a continuidade e a eternidade de sua dinastia, um poder que se projetava através da linhagem e da diplomacia, assegurando que o trono permaneceria firmemente nas mãos de sua casa, mesmo após sua partida para o reino de Osíris. A família real era, em essência, o motor silencioso e vital por trás do faraó eterno. O sol do Egito, que havia testemunhado a ascensão gloriosa de Ramsés, agora começava a lançar sombras mais longas sobre a terra e sobre o próprio faraó. Décadas haviam passado desde Kadesh, desde as grandes construções, desde os casamentos estratégicos. Ramsés, o Grande, havia atingido uma idade que poucos na antiguidade sequer sonhavam em alcançar. Ele reinou por incríveis 66 anos, um período tão vasto que a maioria de seus súditos nunca conheceu outro governante. Sua longevidade, que outrora parecia uma bênção divina, agora vinha acompanhada do desgaste implacável do tempo. O corpo que havia sido o de um guerreiro vigoroso, um construtor incansável e um amante prolífico, começou a ceder. As crônicas sugerem que, em seus últimos anos, Ramsés sofria de severa artrite, que curvava suas costas e o impedia de caminhar sem apoio. Seus dentes, antes fortes, estavam gastos e infestados de abscessos, uma fonte constante de dor. Sua visão e audição, outrora aguçadas, diminuíam. E a mente que havia traçado estratégias e governado um império com maestria,
agora experimentava a lentidão da velhice. Era a sombra do tempo alcançando o próprio filho de Ra. Apesar do declínio físico, a autoridade de Ramsés permaneceu absolutamente inquestionável até o seu último suspiro. Ele não se tornou um rei fraco ou um fantoche de seus conselheiros. Pelo contrário, sua experiência acumulada ao longo de mais de 6 décadas no trono conferia-lhe uma sabedoria e um prestígio que nenhum outro poderia igualar. As decisões mais importantes ainda passavam por ele, e sua palavra final era a lei. O Egito, acostumado à sua presença constante no poder, continuava a operar sob sua orientação. No entanto, a velhice trouxe consigo uma dor diferente: a perda contínua de entes queridos. Ramsés testemunhou a morte de muitas de suas esposas, incluindo a amada Nefertari, e mais dolorosamente, a morte de seus filhos mais velhos. O príncipe Amun-Her-Khepeshef, seu primogênito e herdeiro natural, faleceu. Depois, Ramsés, seu segundo filho, também partiu. E assim sucessivamente, a longevidade do faraó significava ver várias gerações de sua própria carne e sangue serem levadas para o Duat antes dele. Essa sucessão de perdas deve ter sido um fardo pesado, um lembrete cruel da mortalidade, mesmo para um homem que se considerava divino. A preocupação com sua própria mortalidade e o preparo para a vida após a morte tornaram-se mais proeminentes em seus pensamentos. Ele, o homem que havia construído para a eternidade, agora se preparava para sua própria jornada eterna. Os rituais funerários, as oferendas aos deuses, os preparativos de sua tumba no Vale dos Reis tornaram-se focos de sua atenção. A passagem para o outro mundo não era um fim, mas uma continuação de sua existência divina, e tudo precisava ser perfeito para garantir sua ressurreição entre os deuses. A grandiosidade de seu reinado se estenderia até a própria morte. Mesmo com o corpo enfraquecido pela passagem de mais de 9 décadas, o poder da mente de Ramsés e sua autoridade política permaneciam inabaláveis. Ele era o sol que nunca se punha sobre o Egito. Documentos da época mostram que, mesmo em seus anos mais avançados, ele continuou a assinar decretos, a receber emissários e a supervisionar as grandes questões de Estado. Seus escribas e oficiais de confiança garantiam que suas ordens fossem executadas com a mesma eficiência de seus anos de juventude. A burocracia do império, tão vasto e complexo, dependia de sua presença e direção, e ele a fornecia até o fim. O faraó utilizava a sua longevidade como mais uma prova de sua conexão divina. Viver por tanto tempo, com tanto poder, era visto como um sinal do favor dos deuses, uma confirmação de sua eleição para governar o Egito. Essa percepção reforçava sua legitimidade e a devoção de seus súditos, que o viam não apenas como um rei, mas como uma entidade quase imortal, um deus entre os homens. A ideia do faraó eterno ainda em vida se solidificava a cada ano que ele adicionava ao seu reinado. Apesar da imponência de sua figura, a fragilidade física impunha seus próprios limites. As grandes campanhas militares e as extenuantes inspeções de canteiros de obras deram lugar a uma governança mais sedentária, focada na administração e na manutenção da paz que ele havia diligentemente estabelecido. A era de sua máxima expansão havia terminado, dando lugar a uma fase de consolidação e preservação de seu vasto império. A sucessão, um tema tão delicado para qualquer monarquia, foi particularmente desafiadora para Ramsés devido à sua própria vida extraordinariamente longa. Como muitos de seus filhos mais velhos haviam morrido antes dele, o caminho para o trono foi redefinido várias vezes. No final, o príncipe Merneptah, seu 13º filho e o quarto a ser nomeado herdeiro,
seria o único a sobreviver a ele e assumir o manto do faraó. Essa transição, embora inevitável, mostrava a resiliência do sistema de sucessão egípcio e a capacidade de Ramsés de preparar seus herdeiros, mesmo quando o destino mudava a ordem natural. Ao final de sua vida, o faraó, que havia governado o Egito por mais de 6 décadas, era uma figura venerada e lendária. Seu corpo podia estar fraco, mas sua mente e sua autoridade permaneciam firmes como os pilares de seus próprios templos. Ele havia construído um império de pedra e glória, e agora, no crepúsculo de sua existência, preparava-se para a maior de todas as jornadas, a passagem para o Duat, onde esperava reinar eternamente ao lado dos deuses que tanto havia honrado e personificado. Sua velhice não foi um declínio em poder, mas a culminação de uma vida vivida com uma autoridade e uma glória ininterruptas. O longuíssimo reinado de Ramsés II, o Grande, chegou ao fim no ano de 1213 a.C. Após 66 anos no trono, o homem que havia personificado o próprio Egito, que havia erguido monumentos à sua própria divindade e levado seu império a um apogeu sem precedentes, finalmente sucumbiu à inevitável mão do tempo. Sua morte, embora um evento de proporções cósmicas para os egípcios, foi também o início de uma nova fase de sua existência, aquela que o transformaria de faraó em lenda eterna. A preparação para esse momento havia durado décadas, e agora a jornada final de Ramsés para o Duat, o reino dos mortos, começava. A mumificação de Ramsés foi um processo tão grandioso e meticuloso quanto sua vida. Seus embalsamadores, utilizando as técnicas mais avançadas da época, trabalharam por 70 dias para preservar seu corpo, garantindo que ele estivesse pronto para a vida após a morte. Cada órgão foi removido e colocado em vasos canópicos. Seu corpo foi tratado com natrão, óleos e resinas aromáticas e finalmente envolto em centenas de metros de bandagens de linho fino. O objetivo não era apenas preservar a carne, mas garantir que a alma do faraó, seu Ka e seu Ba, pudesse retornar ao corpo e desfrutar da eternidade prometida. Era a culminação de uma vida dedicada a alcançar a imortalidade, um rito sagrado que o consagraria definitivamente entre os deuses. O corpo mumificado de Ramsés foi então colocado em um caixão de ouro, incrustado com joias e hieróglifos, e posteriormente em vários sarcófagos aninhados, um dentro do outro, como um baú de tesouros para o além. Sua tumba, no Vale dos Reis, KV7, foi escavada e decorada com a magnificência que se esperava de um rei de sua estatura. As paredes narravam sua jornada através do submundo, os rituais que garantiriam sua passagem segura e seu renascimento eterno. Era uma fortaleza para sua vida após a morte, protegida por feitiços e maldições contra aqueles que ousassem perturbar seu descanso divino. O impacto imediato de seu reinado foi sentido por gerações. Merneptah, seu 13º filho, subiu ao trono, já idoso, para tentar manter a estabilidade que seu pai havia construído. Mas o legado de Ramsés se estendia muito além de sua sucessão direta. Ele deixou um Egito próspero, um império com fronteiras seguras e uma economia robusta, resultado de anos de paz e de uma administração eficaz. A estabilidade ramessida, forjada sob seu longo e glorioso reinado, forneceu as bases para que o Egito continuasse a ser uma potência por algum tempo, mesmo que o declínio fosse inevitável nos séculos seguintes. Mas o verdadeiro legado de Ramsés, o Grande, estava gravado na própria paisagem do Egito e na mente de seu povo. Seus monumentos vastos e numerosos eram um testemunho visível de sua grandiosidade. Abu Simbel, o Ramesseum, as adições em Karnak e Luxor, cada um deles servia como um lembrete perpétuo da Era de Ouro de Ramsés. Sua imagem, replicada em estátuas colossais por todo o reino, tornou-se o rosto do poder faraônico,
sinônimo de força, divindade e eternidade. Ele havia construído para ser lembrado para sempre, e conseguiu. O nome de Ramsés II ressoou através dos milênios, tornando-se sinônimo de faraó para muitas civilizações que viriam depois. Para os gregos e romanos, ele era o Ozymandias de seus próprios contos e poemas. Um gigante cujas ruínas ainda inspiravam admiração e um certo temor pela efemeridade da grandeza humana. Seus monumentos, muitos dos quais ainda se erguem majestosamente hoje, são testemunhos silenciosos de uma era de poder e uma vontade inquebrável. Eles atraem milhões de visitantes anualmente que se maravilham com a escala e a beleza de sua visão. Mas a sua presença não se limitou à arquitetura. A figura de Ramsés II inspirou inúmeras histórias e mitos, tornando-se um dos faraós mais retratados na literatura, no cinema e na cultura popular. Desde as sagas bíblicas, onde alguns o identificam como o faraó do Êxodo, embora isso seja objeto de debate acadêmico, até filmes épicos e séries de televisão, a imagem de Ramsés, o Grande, continua a cativar o imaginário coletivo, representando o ápice do poder e da glória egípcia. Ele transcendeu a história e se tornou um ícone. A redescoberta de sua múmia no século XIX foi um evento de proporções globais. Descoberta na tumba de Amenhotep II, KV-35, na tumba de Deir el-Bahari, sua múmia estava notavelmente bem preservada, permitindo aos cientistas modernos estudá-lo em detalhes. Ver o rosto do faraó, que havia governado há mais de 3.000 anos, foi um elo tangível com o passado, uma prova irrefutável de sua existência e de sua busca pela imortalidade. Sua múmia é hoje uma das maiores atrações do Museu Nacional da Civilização Egípcia, um tributo final ao homem que se tornou a própria personificação da eternidade. A influência de Ramsés II na história do Egito é imensa. Seu reinado marcou o último grande auge do novo reino, um período de força, prosperidade e estabilidade que seria difícil de igualar para seus sucessores. Ele deixou um precedente de governança e magnificência que inspirou outros faraós a tentarem, embora em vão, imitar sua escala. A paz com os hititas, as campanhas militares vitoriosas, o vasto programa de construções e a própria longevidade do faraó criaram uma imagem de poder e divindade que ecoou por milênios. Em última análise, Ramsés II não foi apenas um faraó. Ele foi uma força da natureza, um semideus que moldou a paisagem, a política e a percepção de seu tempo. Seu legado não reside apenas nas pedras imponentes de seus templos ou nos textos que glorificam suas façanhas. Reside na persistência de seu nome, na onipresença de sua imagem e na capacidade de sua história de continuar a nos fascinar, milênios após sua passagem. Ele é, de fato, o faraó eterno, o homem cujo nome o tempo não conseguiu apagar. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. E se você deseja ir mais a fundo, conheça nosso e-book exclusivo Imperadores, a arte da mente invencível. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.